Olá, turma. É correção dos exercícios da aula 22, do sétimo ano, que falava sobre proporcionalidade e grandezas diretamente e inversamente proporcional. O texto está explicando o que são grandezas, que é tudo aquilo que a gente pode contar ou medir, e o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O exercício 1 vai esclarecer um pouco mais o que isso quer dizer. Vamos lá, então. Nas situações a seguir, determine se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na letra A, conforme enchemos um balde, então aqui nós vamos encher um balde com água, a caixa d'água esvazia. Então aqui nós temos a grandeza aqui que é encher o balde e esvaziar a caixa, né, que é uma caixa d'água. Então conforme enche um balde, aumenta a água do balde, a caixa d'água esvazia. Então isso aqui tem uma questão inversa. Vamos colocar aqui como IP, inversamente proporcional. São exemplos, né, bem esdrúxulos, assim, digamos, exemplos bem bobinhos, só para a gente ter uma ideia de que uma coisa vai para um lado e a outra vai para outro. Né? Quanto mais se come, mais se engorda. Então, quanto mais eu comer, mais eu engordo. Isso é diretamente proporcional. Conforme eu vou comendo, eu vou engordando. Quando faço exercício, eu perco peso. Então, quanto mais exercícios eu faço, menos peso eu tenho. Então, dá para entender que isso aqui é inversamente proporcional. Na letra D, quando eu compro um chocolate, diminui o meu dinheiro. Então, aumenta o meu chocolate. Eu compro, eu vou adquirir um chocolate, mas eu vou diminuir o meu dinheiro. Então, um está aumentando, o outro está diminuindo, é inversamente proporcional. Com uma máquina eu faço 10 camisas, então com uma máquina, isso aqui é bem interessante. Que é uma máquina eu faço 10 camisas, com duas máquinas eu faço 20 camisas. Então a grandeza máquina, quando eu tenho uma, ela faz camisa, 10 camisas na hora. Quando eu tenho máquina duas, eu faço camisas, eu faço 20 camisas. Veja que as duas grandezas estão indo para o mesmo lado. Isso quer dizer que ela é diretamente proporcional. Então, na letra E, diretamente proporcional. Na questão 2, uma receita para 20 pessoas utiliza 3 kg de farinha. Complete a tabela com a quantidade de farinha necessária para se fazer o mesmo prato para 10 pessoas. 10 pessoas é a metade do 20. Então, é a metade de farinha. E isso aqui vai nos ajudar a, o quê? A saber que para 10 pessoas é 1,5 kg. Para 20 é 3. E para 30? Para 30 é 4,5 kg. Porque a cada 10 pessoas vai 1,5 kg. E para 40, que é o dobro de 20, 6 quilos. Na letra A, o que acontece com a quantidade de farinha a ser empregada em uma receita para metade das pessoas? Então, para metade das pessoas, metade da farinha. Letra B. Registre como você fez para calcular a quantidade de farinha a ser empregada em uma receita para 30 pessoas. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando eu descobri que para 10 pessoas é 1,5 kg, eu sei que conforme vai aumentando 10, vai aumentando 1,5 kg. Então é esse o cálculo que eu fiz. Eu tenho ali de 20, de 10 para 20 aumentou 1,5 kg, de 20 para 30 aumentou 1,5 kg também. Aumenta 1 kg, eu posso até escrever, aumenta 1,5 kg para cada 10 pessoas. Já na letra C, como você faria para fazer o mesmo cálculo se fosse 35 pessoas? Tendo a mesma ideia de proporcionalidade aqui, eu tenho então para 10 1,5 kg. Vamos fazer aqui rapidinho, em cima aqui. 5, eu teria então, 5 pessoas, a quantidade seria de metade de 1,5 kg, que é 0,75 quilos, ou 750 gramas. Tá? Para 30, eu já tenho marcado 4,5 kg. Então, para 35, eu teria 4,5 mais 0,75, que dá 5,25, ou 5,250, né? 5 quilos e 250 gramas. Seria dessa forma o processo aqui para determinar 35 pessoas.
No exercício 3, um percurso de 30 km pode ser percorrido a pé, de bicicleta ou de moto. Complete a tabela que relaciona o tempo a ser gasto com a velocidade média a ser utilizada. Bom, 30 km a 30 km por hora é 1 hora. Aqui já está dizendo, ó, 30 km por hora. E é 30 km que eu vou percorrer, então vai dar 1 hora. 15 km por hora, vou a metade da velocidade, vai levar o dobro do tempo. Então aqui, 2 horas. Aí aparece esse 80. Esse 80 já torna a coisa mais difícil. Eu vou fazer primeiro a letra A e na B eu vou responder essa daqui que está perguntando. Registre como você fez para encontrar o tempo gasto pela moto. Então vamos lá. O que ocorre com o tempo se a velocidade média dobrar? Quando a velocidade média dobra, que é esse exemplo aqui, ó, de 15 para 30, a velocidade diminui pela metade. Velocidade diminui pela metade. Tá bom? E aí na letra B, aí sim, registre como você fez para encontrar o tempo gasto pela moto. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho de 30 para 80. Então eu tenho essa grandeza aqui, que é velocidade média, de 30 km para 80 km. E eu vou relacionar com a grandeza tempo. Então, tempo eu tenho 1 hora para algo que eu não sei. Quando eu não sei, a gente costuma chamar de x. Então, ficou 30 para 80 está aumentando. A seta está para baixo, mas é só para indicar que está indo do 30 para 80. Está indo para a mesma, está indo para uma direção, né? Ela está indo de 30 para 80, está aumentando, mas mesmo indo para baixo não quer dizer, só quer dizer direção. Tá? A direção aqui. E aqui de 1 para x. O que vai acontecer de 1 para x? Esse x aqui, qual é a tendência dele? É aumentar o tempo ou diminuir o tempo? Veja que eu saí de 15 para 30, meu tempo saiu de 2 para 1. E agora a minha velocidade saiu de 30 para 80 e o meu tempo deve de 1 para menos de meia hora. Porque aqui mais que dobrei minha velocidade. Então, isso aqui na realidade vai ser assim. Vai ser o x, vai ser menor que o 1. Aqui vai crescer nesse sentido, de baixo para cima. Então isso é inversamente proporcional. E o que eu tenho que fazer quando é inversamente proporcional? É inverter uma grandeza. Eu vou inverter a grandeza tempo. Tá aqui. Então, ó, veja, aqui nós temos a grandeza velocidade e aqui a grandeza tempo. Ficou dessa forma. Na aula 24, que você já deve ter feito, ela explica como resolve isso. Multiplica assim, né? 30 vezes 1 e multiplica também o 80x. Qual é a ideia aqui? É isolar o x. Como eu isolo o x? Dividindo isso aqui por 80, que daí vai cortar e vai ficar só o x, mais o que eu fizer do lado direito, eu faço do lado esquerdo. Então aqui também. Vai ficar 30 dividido por 80. Então eu terei x igual a 0,375. Mas isso aqui é o tempo? Não, é 0,375. O que eu tenho que fazer com isso para descobrir quantos minutos vai dar? Tem que multiplicar isso aqui por 60, que vai dar 22,5. O que esse 22,5 quer dizer? Que é 22 minutos e meio. Então é 22 minutos e 30 segundos. Ué, mas não deu 5 aqui? É, 0,5. Qual é a metade de 1 minuto? 30 segundos. Tá? Eu não preciso, claro, multiplicar aqui para encontrar. Aqui eu já multipliquei por 60 minutos para achar quantas horas dá, porque isso aqui é 0,375 de 1 hora. Por exemplo, se desse 0,5 de 1 hora, eu já saberia que era 30 minutos. Porém, aqui deu 0,375 de 1 hora. Quanto dá isso? 22,5 minutos. 22,5 minutos. 22 minutos e 30 segundos. E é isso, tá bom? 3 exercícios bem bacanas de fazer. Já dá uma boa introdução ao estudo das regras de 3, que a gente vai ver mais pra frente. E a regra de 3, ela é bem mais complicadinho, aí, bem mais elaborado. Vocês têm que dar uma estudada boa, fazer bastante leitura do material.
para ir bem nesse conteúdo, que é muito importante. A regra de 3 é muito importante. Vocês vão ver isso em várias provas na vida de vocês, vestibular, concurso público, as provas, prova Brasil, que dá o IDEB, tudo isso. Então é muito importante estudar esse conteúdo aqui. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.